Enquanto me apaixono? Na fazenda, Lázaro não se conforma com o final do namoro com Kari, e alisando o bordado da toalha de mesa nova, lembra dos momentos que compartilhou com a moça. Triste, o capataz comenta que a antiga namorada, mesmo dizendo que o amava, preferiu se casar com o doutor. E por falar no diabo, ele está justamente discutindo com a esposa, pois ela não gostou do conselho que ele deu a Augusto mais cedo, recomendando que o sujeito demitisse todos os empregados da fazenda bonita. Álvaro diz que tudo é apenas um negócio, garantindo que todos serão bem recompensados, e ela, desconfiada, resolve dizer que espera que o marido não esteja fazendo aquilo para se vingar de Lázaro e Matilde. Sem largar o copo, o médico cai na gargalhada e afirma que não tem nenhum interesse em prejudicar os irmãos, pois o que ela e o capataz viveram no passado não faz nenhuma diferença. Para completar, o infeliz comenta: "Olha, meu amor, isso de você querer me comparar com Lázaro só me faz rir." Na mansão, Josefina decide interromper o banho de Roberta, para saber se ela já mandou todos os convites da festa. A moça diz que ainda faltam alguns e a megera, agora, quer saber se os convites que faltam estão em nome de Regina e Inês. A moça confirma, mas avisa que vai encaminhar tudo no dia seguinte. Porém, Josefina, se fazendo de contrariada, xinga a filha, querendo saber por que a moça sempre coloca um empecilho para que tudo saia perfeito. Roberta, então, pede à mãe que lhe passe o celular e encaminha os dados das duas convidadas de honra de Gonçalo. Jurando que Regina nunca vai entrar naquela casa, ela deleta os dados do celular de Roberta e retorna ao banheiro para dizer que já enviou tudo. Mas se Gonçalo perguntar, ela deve dizer que mandou os convites pessoalmente, pois não quer que o marido se estresse por ela não fazer as coisas direito. Antes de sair e deixar a filha tomar banho em paz, Josefina manda Roberta pensar em alguma coisa para separar Renata de Matias, pois, ultimamente, ela só pensa no tal Jerônimo. De saco cheio, Roberta diz que teve uma ideia, mas não sabe se será suficiente para separá-los. Porém, ela afirma que seu plano pode fazer um bom estrago na relação do casal. Mais tarde, naquela noite, Antônio vai visitar Regina e comenta sobre a visita de Gonçalo e Constanza ao centro. Feliz da vida, a mulher responde que os doadores ficaram muito impressionados com o que viram. O homem, então, resolve desenrolar o cartaz que estava carregando e, mostrando para a namorada, diz que seu filho vai participar daquele evento de tourada e gostaria que ela o acompanhasse, pois assim poderiam passar alguns dias juntos. Regina chega a virar o rosto ao ver a foto do cartaz e, sem jeito, ela diz que não pode viajar assim de uma hora para outra e deixar seus pacientes. Ele insiste, mas o bagulho não rola. Mesmo assim, ele resolve entregar a passagem de avião, caso ela decida ir com ele ao tal evento. Na mansão, Josefina não consegue deixar de pensar no reaparecimento de Regina. Conversando consigo mesma, ela diz: "Você não pode aparecer nesse momento da minha vida, mas principalmente não pode ficar perto do Gonçalo e da minha família. Eu acabo com você, antes que acabe com minha vida outra vez." Em outro bairro da capital, Carla comenta com a filha que não achou legal o convite de Antônio, pois não concorda que ela viaje com o namorado, que é recente, e ainda por cima não tem certeza se gosta mesmo dele. Regina explica que a ideia é que os dois possam se conhecer melhor durante a viagem, pois, com todos os compromissos que têm, quase não conseguem se encontrar. Alertando a mulher de que Antônio tem segundas intenções na viagem, Carla lembra que quem quer, arruma tempo para amar e não precisa sair numa viagem para isso. Nesse meio tempo, Jerônimo enche a cara esperando por Renata. Quando ele está quase desistindo, a moça aparece e pega o copo da mão do rapaz, que não consegue ficar dentro das calças de tanta felicidade. Surpreso, ele comenta que disseram que ela tinha ido embora e Renata conta que foi, mas resolveu voltar. Jerônimo resolve perguntar quem ela é, pois a vê em toda parte e não consegue parar de pensar nela. Renata quer saber se isso incomoda o moço, mas ele rapidamente responde que adora e tem a sensação de que o tempo para, porém precisa saber quem ela é. Quando Renata cede às cantadas do sujeito e resolve dizer que quer descobrir aquele mistério junto com ele, Jerônimo acorda, sozinho, na enorme cama de casal de seu novo apartamento. Sem saber o que pensar, o rapaz reclama que Renata está em toda parte, e até nos seus sonhos, por isso precisa dar um jeito de encontrá-la novamente. Jerônimo dá um jeito de encontrar a mulher, e diz que precisa conversar com ela, pois tem muita coisa para contar. Renata confessa que com ela está acontecendo a mesma coisa e acha que está ficando louca. A moça resolve contar ainda que, desde o dia em que o beijou, não consegue parar de pensar nele. Rindo, Jerônimo diz que foi muito bom,
mas a moça o interrompe e revela que não consegue deixar de comparar o beijo dele com o de Matias, que é seu namorado. Assustada, a moça engata a primeira e dispara. Não tá certo que um beijo seu, que é um desconhecido, possa ter mexido tanto comigo e ainda me fazer vibrar daquela maneira. Jerônimo diz que ele também vibra com os beijos dela e quer saber se os beijos de Matias não fazem isso com ela. Renata diz que não, mas avisa que o tal beijo realmente a marcou. O rapaz concorda e ainda diz que os dois precisam voltar a se beijar para ter certeza do que sentem. E dessa vez quem acorda é Renata, se dando conta de que tudo não passou de um sonho. Confusa, a moça admite que o que sentiu com Jerônimo nunca sentiu na vida e não sabe o que fazer. No dia seguinte, Jerônimo busca Carlos no aeroporto e os dois combinam de comer alguma coisa. Na mansão, Roberta, depois de deixar uma mensagem toda melosa no celular de Jerônimo, dizendo que estava tentando falar com ele, mas só dá na caixa, tem um ataque de pelanca logo cedo. Furiosa, ela chama o rapaz de cretino e fala consigo mesma. Se eu esperar você ligar, vou ter que esperar sentada, para não me cansar. Não pense que eu esqueci seu interesse por essa tal de Adriana. E também não fica pensando que eu vou ficar te procurando sempre. Olhando no espelho, a doida jura que quando o moço estiver comendo na sua mão, é ele quem vai ligar pedindo pinico e implorar sua atenção. No estábulo da família Monterrúbio, Renata não se conforma em ter perdido a corrida a cavalo para Matias. Mas o rapaz está com outra ideia na cabeça e convida a namorada para ajudá-lo a comprar um apartamento, revelando que gostaria que a moça fosse morar com ele. No carro, Jerônimo confessa a Carlos que sente asco cada vez que Roberta o beija. Comentando sobre a mulher misteriosa, ele diz que a moça está se tornando uma obsessão e que a encontrou novamente, no dia anterior, em um restaurante. Ele ainda conta ao amigo recém-chegado que chegou a perguntar a Roberta se ela conhecia a Adriana, pois as duas aparecem na foto que achou na fazenda de Rafael, mas a mulher é tão cínica que afirmou não conhecer ninguém com aquele nome. Mas, no fim da história, Jerônimo acaba admitindo que está interessado na moça, como há muito tempo não se interessava por uma mulher. Nesse meio tempo, Renata tenta se livrar da saia justa em que o namorado a meteu. A moça resolve ser sincera e diz ao rapaz que não acha legal morar junto, pois pretende se casar, com tudo o que tem direito, e ter uma família. Surpreso, Matias retruca que achava que essas coisas não eram importantes para uma mulher como ela. Mas Renata avisa que uma coisa não exclui a outra. Ou seja, o fato dela ser independente não significa que não seja apaixonada pelo simbolismo do matrimônio, assumindo um compromisso com o amor. Finalmente o moço entende que botou a carroça na frente dos bois e tenta dar um beijo na namorada, que desvia, mudando de assunto, e quer saber se os amigos dele vão aparecer na festa. Matias responde que de amigo só convidou o cara que chama de mestre. Renata se lembra que o namorado está falando de um amigo com quem ele conversou outro dia, dizendo que ela era feia, insuportável e tudo mais. Rindo, Matias diz que sim, e gostaria muito que ela o conhecesse. A moça não deixa barato, e quer saber se ele não fica com vergonha, pois é sua quase irmã. Ele se defende e conta que só disse isso porque o amigo é um conquistador, e apesar de ele ser um santo, o amigo sempre o levou para o mau caminho. Entrando na brincadeira, Renata avisa que não quer o namorado perto do amigo, pois não gostou nada desse papo de conquistador e também não acreditou na história do rapaz ser um santo. Do outro lado da cidade, Carla aparece com o telefone na mão e diz a Regina que é Gonçalo. Ela atende e o homem diz que assistiu a entrevista dela na TV e ficou muito comovido. O empresário comenta que, agora, sabe que, por trás do altruísmo dela, existe uma grande dor. Admitindo que ainda sofre, Regina revela que o roubo de sua filha foi muito doloroso. O homem, então, resolve dar corda ao papo e diz que tem gêmeas, lembrando da foto que Regina viu em seu escritório na empresa. Ele conta que as moças têm a mesma idade da filha desaparecida da fisioterapeuta, e apesar de não terem seu sangue, pois são filhas de sua esposa, não suportaria se algo acontecesse a elas. Regina acha estranho que as filhas de Gonçalo tenham a mesma idade de Regininha e convida a mulher e Inês para a festa que vai promover no próximo sábado. Carla resolve dar palpite na história e diz que acha que Gonçalo está interessado na filha, mas ela nega e argumenta que o sujeito é casado. Casado com uma cascavel nojenta que agora está na internet, fuçando a vida de sua rival. Gonçalo aparece, e Josefina trata de dar uma desculpa furada, disfarçando o que estava fazendo. Ele pede à esposa para avisar Matias e Renata que os encontra na empresa, pois tem um café da manhã com um cliente.
O empresário também pede que ela confira com Roberta se ela mandou todos os convites para a festa que ele pediu. Nesse meio tempo, Roberta e Serena chegam para tomar café da manhã no hotel onde Jerônimo está hospedado. A moça explica que, como o rapaz não atende o celular, resolveu dar uma incerta para ver se topa com ele. Do nada, ela reconhece Augusto e, chamando o sujeito, se apresenta como amiga de Jerônimo e diz que foi procurar pelo rapaz. O engenheiro conta que o moço não está mais no hotel, mas pode dar o recado que ela está procurando por ele. Roberta se desculpa e diz que não precisa. Serena, por sua vez, quer saber por que a amiga não apresentou o cara que é gatíssimo, mas não deixa de dizer que parece que Jerônimo já era, pois ele saiu do hotel e não atende mais as ligações da moça. Irritada, Roberta não se dá por vencida e, mandando a amiga calar a boca, diz que precisa encontrar Jerônimo de qualquer maneira. No apartamento novo, enquanto mostra seus dotes culinários, Jerônimo diz a Carlos que sua vingança é contra Roberta e não quer afetar Matias. Porém, o moço recém-chegado diz que, de uma maneira ou de outra, o rapaz será afetado se ele continuar com o plano. Jerônimo argumenta que quebrou a promessa que fez à mãe de sempre proteger seu irmão e Carlos contra-ataca, lembrando que o amigo fez isso enquanto Rafael era criança. Mas o moço já era um adulto quando resolveu tomar a decisão que tomou. Não adianta nada, e Jerônimo diz ao amigo que é melhor mudarem de assunto, pois nunca vão concordar. Jerônimo resolve perguntar o que Carlos achou da oferta de Augusto. O rapaz explica que, se a avaliação da propriedade de Rafael estiver correta, a proposta do engenheiro é muito boa. O rapaz confirma que, analisando a terra por 2 dias, vai ser capaz de dizer se a oferta de Augusto é boa ou não, e os dois combinam que Carlos vai partir imediatamente para Enseada, e Jerônimo deve ir no domingo, pois pensa em fechar o negócio já na segunda-feira. O celular toca e é Roberta. Jerônimo não tá afim de atender, mas Carlos lembra que se ele deixar a mulher no vácuo, ela vai continuar ligando e enchendo o saco. Ao atender a chamada, a moça pergunta por que ele não tem atendido o celular, e ainda avisa que foi procurá-lo no hotel, mas ficou sabendo que ele não estava mais hospedado lá. Jerônimo então bota em ação mais uma parte do plano e diz que alugou um apartamento em outro bairro, pois encontrou um motivo para ficar no país. E o motivo é ela. Jogando mais uma isca, ele diz que adoraria recebê-la em sua nova casa, mas ainda não acabou a mudança. E a vadia, obviamente, se oferece para ajudar. O rapaz então sugere que vai colocar uma garrafa de vinho para gelar, pois assim aproveita para comemorar a presença dela na sua vida e a sua estadia no país. Carlos só observa a cara de pau de seu amigo. Achando que tá arrasando, Roberta comenta com Serena que o rapaz está louco para vê-la e vai agora mesmo para o apartamento dele para seduzi-lo. Durante a refeição, Jerônimo liga para Matilde para avisar que Carlos vai chegar na fazenda e quer que o amigo seja muito bem tratado. Ele pede ainda que a moça diga ao seu irmão que mostre toda a fazenda para o hóspede, principalmente os vinhedos. Carlos, dizendo que está satisfeito, resolve dar uma voltinha enquanto o amigo recebe Roberta. E na empresa, Renata recebe a visita surpresa de Augusto, que avisa a moça que vai ter que viajar e não poderá comparecer à reunião marcada para a próxima segunda-feira. O sujeito, então, saca do bolso 2 convites e diz que são para o concerto do tenor que ganhou prêmios em toda a Europa. Lembrando que a moça comentou que gostava daquele tipo de espetáculo, o engenheiro explica que o show é na sexta e pensou que os dois poderiam ir juntos. Sem graça, Renata agradece, mas avisa que não gosta de misturar coisas pessoais com profissionais e prefere manter o contato com ele de maneira estritamente profissional. Enquanto isso, usando um óculos abelhão quadrado, Josefina chega à porta da fundação de Regina. Bem atrás estão chegando ao local Regina e Inês. Como a infeliz está com o carro trancando a entrada do prédio, Inês se vê obrigada a pedir que ela saia dali. Mas quando volta para o carro de Regina, comenta que aquela senhora lhe pareceu conhecida. Em Enseada, Cari encontra Lázaro no cais e resolve avisar ao antigo namorado que a fazenda vai ser vendida e todos os funcionários serão dispensados. O capataz diz que isso não é verdade, mas ela insiste e pede que ele e sua irmã estejam preparados. Lázaro deixa o despeito falar mais alto e diz à antiga namorada que ela não precisa se preocupar, pois ela não deveria estar interessada neles já que é tão feliz com seu marido. O homem emenda e conta que é isso que o povo comenta no vilarejo, mas, como ele é o único que a conhece de verdade, consegue ver uma profunda tristeza em seu olhar. Cari então revela que ela vai ficar ainda mais triste se ele não levar em conta o que ela acabou de contar. Enquanto isso,
Álvaro continua enchendo a cara e sonhando com Alzira. Na capital, Roberta chega ao matadouro. Toda se dando, a moça se agarra a Jerônimo, dizendo que se sente honrada por ser a primeira a visitar o apartamento novo do rapaz. Ela resolve dar um beijo no moço, mas ele a agarra pelo pescoço, com muita raiva. Assustada, Roberta não diz nada. E enquanto Renata pede que Adriana a acompanhe em seu apartamento, Jerônimo solta Roberta, que acha que o cara está fazendo um joguinho de sedução. Ela agarra o moço pelas costas e, alisando o corpo do rapaz, pede que ele continue, pois adora ser beijada daquela maneira. Mas ele prefere abrir a garrafa de vinho. Tirando um pouco a roupa, ela manda o sujeito continuar, mas ele despreza a garota novamente. Em sua sala, Renata abre seu coração para Adriana e diz que não se sente uma pessoa normal por finalmente estar namorando o amor de sua vida, mas não parar de pensar em Jerônimo. Nervosa, a moça comenta que está cada vez mais confusa, pois não sabe mais exatamente o que sente por Matias, que, aliás, é uma pessoa linda e qualquer uma se apaixonaria por ele. Porém, ela não consegue. Renata diz que a situação está muito dolorida e não pode mais continuar se enganando e conta que precisa falar com Matias. No apartamento de Jerônimo, o rala e rola tá esquentando, quando Carlos chega e é apresentado como dono do apartamento. A moça dá um chilique e diz que achava que aquele apartamento era dele. Com a maior cara de pau, Jerônimo diz que está atravessando uma crise financeira, mas vai se reerguer. Carlos entra no jogo e diz que aposta sempre no amigo, pois tem certeza que ele vai sair dessa, apesar da fase ser um pouco longa. Roberta está indignada por saber que o crush não é rico, e pergunta se era isso que ele queria lhe contar. Totalmente fora da casinha, Carlos pergunta se pode tomar uma taça de vinho com os amigos. Jerônimo diz ao amigo que é só ele pegar uma taça e se servir. No interior, Lázaro conta à irmã que Augusto deverá ser o novo dono da fazenda. Matilde conta sobre o telefonema do patrão, que mandou um amigo chamado Carlos para fazer uma inspeção na propriedade. A moça surta e avisa ao irmão que não vai permitir que o patrão venda as terras. Mas o capataz dá um choque de realidade na moça e diz que para os ricos aquilo é apenas uma propriedade, que vale muito dinheiro. E na capital, no apartamento de Jerônimo, o fuzuê continua. Carlos elogia o amigo dizendo que, pelo menos, o bom gosto ele não perdeu, pois escolheu um vinho muito bom. Roberta, sem graça, diz que precisa ir embora, pois marcou com umas amigas no clube, que, aliás, adorariam conhecer o rapaz. Carlos se mete e diz que adoraria conhecer as amigas da moça, e Jerônimo sugere que os três vão juntos para o local. Roberta diz que sente muito, mas só tem direito a um convidado no clube e não pode levar os dois. Jerônimo dá a maior dispensada em Roberta e manda a garota ir sozinha curtir com as amigas, pois não pode deixar Carlos sozinho, já que é seu hóspede. Furiosa, a moça sai batendo a porta e pede que Jerônimo ligue para ela depois. Segundos depois, o moço recebe uma ligação de Regina, convidando o amigo para jantar na sua casa, pois precisa falar com ele sobre os Monterrúbio. Prontamente, Jerônimo aceita o convite, dizendo que vai fazer muito bem conversar um pouco com a amiga. E no interior, Lázaro tenta consolar a irmã, mas diz que os dois precisam começar a procurar para onde ir. E no clube, Roberta aparece fardada para jogar um tênis. Mas, furiosa, conta a Serena que Jerônimo não é rico como ela pensava e está morando de favor no apartamento de um amigo, que ficou de vela e é insuportável. A moça, dizendo que ainda não sabe o que vai fazer, jura que Jerônimo vai pagar por tudo o que a fez passar. E ainda diz que no sábado, durante a festa, ele não vai escapar. Na empresa, Matias vai falar com Renata. Muito séria, a moça diz que precisa lhe dizer uma coisa e o convida para jantar. Enquanto isso, no clube, Roberta vê Diego e chama pelo rapaz. Ela resolve perguntar se ele ficou muito chateado com o que sua irmã fez, mas o moço diz que prefere não comentar. Mas a despeitada, dizendo que ser trocado por outro deve doer, pergunta ao ex-pretendente se não tá afim de dar uma liçãozinha em Renata. Obviamente o moço, que está com a maior dor de cotovelo, se interessa pela jogada.